Irmãos, vamos abrir 1 Samuel, capítulo 28. Glória a Deus. Servir a Jesus é tão bonito, é tão lindo servir a Deus, irmãos. Tem luta tem de sobra. Tem dias que ela vem tudo junto, já percebeu? Elas parece que reúne, dá a mão e vem junto. Tem dia que é assim, mas continua sendo lindo servir a Deus. 1 Samuel capítulo 28. Eu vou ler um versículo só, mesmo porque a história é conhecida. A Bíblia vai falar de um camarada que a gente conhece bem, que é Saul, primeiro rei de Israel. Um cara que até começou meio que legal, mas se perdeu no caminho, desagradou, foi reprovado pelo Senhor. E a gente às vezes meio que se identifica com alguns comportamentos de Saul, e que Deus reúne a gente para acabar com Saul. Para acabar com Saul. Então, capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 6, diz assim: Perguntou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Vou repetir. Perguntou Saul ao Senhor. Ele consulta a Deus, ele ora, ele fala com Deus. Porém o Senhor não respondeu. Deus emudeceu. Deus ficou em silêncio. Não respondeu nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Ou seja, Deus não falou nada. Deus ficou calado com Saul. Como que Deus fala: nós estamos de mal, vou falar nada com você, não vou te responder. A gente conhece Saul, sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. A gente sabe que Saul um dia teve um encontro com Samuel. E quem era Samuel? Samuel era uma voz profética em Israel. E aí eu pergunto aos irmãos, qual é o valor de uma voz profética, né? De alguém que é profeta de Deus na terra para a tua vida. De alguém que você pode conversar, não consultar, mas conversar, sabendo que da boca dessa pessoa vai vir uma direção de Deus. Eu às vezes fico feliz, não fico envaidecido, fico feliz. Feliz porque revela a minha relevância na vida de alguém. Quando alguém me procura e diga: pastor, eu preciso tomar uma decisão aqui, e o senhor é meu pastor, qual é o caminho? O que o senhor pensa disso? E a gente busca Deus junto, a gente pede uma direção de Deus junto. Porque às vezes, queridos, a gente diz que entregou ao Senhor a nossa vida, mas a gente insiste em continuar no controle dela. Quantas vezes a gente toma decisões sem consultar o Senhor, das mais simples às mais complexas. Então Samuel é a voz profética em Israel. Samuel é a voz de Deus para o povo. É verdade que Saul é rei, mas Samuel é sacerdote. Samuel é profeta. Então rei é rei, sacerdote é sacerdote. Rei é rei, profeta é profeta. Então o rei, ele faz gestão do palácio, mas quando se refere à nação, ele precisa de uma voz profética. Ele precisa de uma revelação. Ele precisa de uma direção divina. Então Samuel é esse cara. Só que às vezes a voz profética para o rei é uma voz de repreensão. Às vezes a voz profética para o rei é uma voz de confronto. O rei é o rei, pastor. Mas o sacerdote é sacerdote. O profeta é profeta. Porque profeta que é profeta, ele não teme quando está na presença de um rei. Ele não teme, porque ele sabe que ele é voz profética. Então diz a Bíblia que um dos encontros, Saul é confrontado por Samuel. Por quê? Porque Saul traz uma oferta que Deus nunca pediu, uma falsa devoção, se escondendo atrás de uma religiosidade que Deus nunca disse. Então diz a Bíblia que Samuel repreende, confronta Saul. E Saul, por isso, ele é reprovado. Porque, queridos, se Deus tiver que pesar entre sacrifício e obediência, Deus fica com a obediência. Para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a religião leva você ao sacrifício, e Deus só quer de você a obediência. Deus só quer de você e de mim um coração sincero, um coração puro. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que eu e você sejamos íntegros. Sabe o que é ser íntegro? É ser inteiro. Deus nunca quis parte da minha vida. Deus nunca quis parte da tua vida. Se é para dar parte, não entregue nada, porque Deus é o Deus do tudo.
Então a gente entrega tudo a Ele. Não é assim o hino que a gente canta? Tudo entregarei. Irmão, entregar tudo é muito difícil. Entregar tudo é difícil. Porque não entrega só os seus recursos. Você não entrega só o seu coração. Você entrega as suas vontades. Você entrega seu orgulho. Entrega a prepotência que a gente nem gosta de admitir que tem. Então ele é confrontado e reprovado pelo Senhor. A Bíblia diz que Saul é o cara que persegue Davi. E aí alguém precisa ir lá falar para Saul que Davi não é um problema para Saul. Davi é uma bênção. Cuidado para você não perseguir pessoas que Deus colocou do teu lado para ser instrumento para a tua vida, para ser bênção para você. Quantas pessoas batem na mula só porque a mula empacou para que ele não fosse para uma direção que Deus nunca quis. Não foi assim com Balaão. Balaão bateu na mula porque a mula empacou, mas a mula estava tendo mais discernimento que o próprio Balaão. A mula estava tendo mais sensibilidade. A mula viu o que o profeta não viu. Então quem era Davi para Saul? Davi era uma bênção. Quando Saul tinha problemas espirituais, quem é que tocava a harpa de forma tão ungida que ele era aliviado, trazia paz ao coração? Davi era um fiel escudeiro de Saul. Davi era uma bênção. Por favor, alguém vai lá e diz para Davi, para Saul: Saul, como é bom você ter alguém, quando todo o teu exército tiver medo, ele vai enfrentar o gigante. Então ele não é um problema. Mas a Bíblia diz que Saul perseguiu Davi, perseguiu por inveja. Inveja é característica de alguém que não sabe aquilo que carrega. Eu vou repetir: inveja é característica de um crente que não sabe o que carrega. Meu irmão, você carrega uma promessa, você carrega um propósito, você carrega um desígnio de Deus, e porque você está bem resolvido quanto a isso, você não vai invejar ninguém, muito pelo contrário, você vai celebrar as vitórias do teu irmão, você vai festejar porque Deus está levantando alguém, porque Deus está usando alguém, porque o ministério de alguém está florescendo. Sabe por quê? Você sabe quem é, você sabe quem é. Ah, olha, Saul, tem um menino aí vencendo gigante, não tem problema, eu sou o rei de Israel, então ele vence as guerras dele e eu venço as minhas. Isso é alguém bem resolvido. Mas Saul não é bem resolvido, então ele tem inveja, e ele começa a perseguir Davi. Você conhece a história, mas alguém precisa lembrar Saul que Samuel, voz profética, não vai durar para sempre. Diz a Bíblia então que os inimigos se reúnem e faz um cerco. Saul também reúne com o seu exército, mas quando ele olha para o exército, ele tem medo. A guerra é muito grande. Irmãos, existem guerras que são muito grandes, existem guerras que são muito ameaçadoras, e são guerras diversas. Às vezes é um diagnóstico, às vezes uma fisgadinha, uma dor. Você vai lá e a guerra se apresenta, ela é ameaçadora, é difícil demais. Aí o que Saul vai fazer? Aquilo que a gente leu, ele vai consultar o Senhor. Por que ele vai consultar o Senhor? Porque agora Samuel é morto, não tem mais Samuel. Samuel morreu, a voz profética de Israel não está mais lá, há um tempo de silêncio. Então ele vai buscar o Senhor. Só que a Bíblia diz que Deus não responde Saul. Deus não faz nada, não fala nada com Saul. Pastor, por que Deus fala com Samuel e não fala com Saul? Não sei, ou imagino, e você também pode imaginar. Ele consulta e Deus não fala com ele em sonho. Ele pergunta ao Senhor e Deus não fala com ele em Urim. Ele clama e Deus não usa nenhum dos profetas. Há um tempo de silêncio. Só que Saul é imediatista. Nós vivemos uma vida, um tempo em que a gente pode dar nomes a esse tempo. Competitividade, esse nome podia se chamar assim, esse tempo que a gente está vivendo. Ativismo, podia ser chamado assim também. É o tempo que a gente está vivendo. Imediatismo, tudo é muito rápido. E aí eu fico preocupado com uma igreja mimada, que parece que Deus tem que estar atrás dela, dizendo sim na mesma hora para tudo que pede. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Saul não entendeu nada, e ele manda chamar alguém que tem espírito de adivinhação, uma feiticeira, porque se Deus não fala aqui, vai falar de outro jeito. Eu preciso de uma direção. Alguém já disse, escute o que eu vou falar, alguém já disse
que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu já disse também que a igreja do Senhor, eu, você, nós somos peregrinos nesta terra, mas não somos andarilhos. Andarilho é uma coisa, peregrino é outra. Andarilho não sabe para onde vai, qualquer carona serve. Ele está indo para lá, se ele consegue uma carona para cá, ele entra e vai. Ele é andarilho, ele não tem destino, ele não tem propósito, ele não sabe o que vai fazer da vida. A igreja não, a igreja é peregrina. A gente não é daqui, mas a gente sabe de onde somos e para onde estamos indo. Eu e você não estamos aqui sem destino. Eu e você não estamos aqui vivendo um dia depois do outro para esperar o que a vida tem a nos propor. Não, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos, porque embora sejamos peregrinos, não somos andarilhos. Uma vez eu conversei com um irmão e disse assim: pastor, minha vontade tem hora que é botar um pouco de coisa na mochila e sair pelo mundo. Eu falei: mas como assim sair pelo mundo? Sem compromisso, sem eira nem beira, andar pelo mundo, virar um andarilho. Andarilho não tem história, ele gasta o dia por gastar, ele vive por viver. Eu e você não vivemos por aventuras, nós vivemos pela direção do Espírito Santo. É Deus quem escreve a nossa história. Então não tem mais Samuel, me traga uma feiticeira, me traga alguém, eu estou sem direção, eu preciso de direção e eu preciso para agora. Escute uma coisa: sempre vai ter alguém para enganar quem deseja ser enganado, ainda que inconscientemente. Sempre vai ter um traficante para oferecer a droga que o viciado precisa. E eu e você precisamos estar atentos como igreja. Nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos. Não somos daqui, mas sabemos de onde somos, sabemos para onde estamos indo. Então há uma direção definida de Deus para a minha vida e para a tua. Existe um propósito de Deus para mim, existe um desígnio de Deus para a minha vida. Deus escreveu uma história para mim, mas Ele é imediatista e a gente tem que ter cuidado. Então a pergunta é: o que fazer quando Deus fica em silêncio? Ele diz: Senhor, o exército está ali, a guerra é imediata, e Deus fica em silêncio, Deus não responde. Você sabia que Saul é o retrato de alguns crentes que vivem atrás de feiticeiros? A vida espiritual dele, a comunhão dele é tão pobre com Deus que ele precisa que alguém fale em nome de Deus para ele, mesmo que essa pessoa minta, a fim de agradá-lo. Então ele anda de igreja em igreja, ele anda de porta em porta, ele anda buscando algo. E alguém diz assim: tem uma feiticeira, diz: serve, qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Que Deus nos guarde disso. O que você faz quando Deus fica em silêncio? E não são poucas as vezes que Deus fica em silêncio, no momento crucial da nossa vida que a gente clama. Só que eu preciso te dizer uma coisa: o silêncio de Deus também é uma resposta. Quando Deus fica em silêncio, isso também é uma resposta. Só que sabe como que a gente gosta? A gente gosta de dito popular. E é um dito popular que diz que quem cala, consente. Então Deus não falou nada, eu posso ir. Não, se Deus não falou nada, talvez Ele esteja dizendo para você: espera. Eu não falei nada, então você não faz nada. Fica aí aonde você está, até que uma revelação venha, até que a minha vontade chegue, porque talvez você não esteja pronto para se movimentar agora. Então fique aonde você está, não ultrapasse, não se precipite, não seja imediatista. Samuel morreu, mas eu não morri. Samuel era profeta em Israel, mas eu sou o Deus de Israel. E a gente precisa entender isso. Um outro exemplo de quando Deus não fala e a gente faz é de Abraão e Sara. No capítulo 15, Deus aparece a Abraão e Deus diz para Abraão: você vai ter um filho. E o cenário é complicado, porque, irmãos, Deus não tramita no natural. Deus não fala por um jovem de 20 anos, de 25 anos, no seu maior vigor físico. Não, Deus vai na contramão. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa na nossa força, é na nossa fraqueza. Às vezes a guerra é vencida não com milhões, mas com 300, para que a glória seja de Deus e não nossa. Não é isso que a Bíblia diz? A glória do Senhor
Então Deus afasta a multidão e deixa 300, porque com a multidão dá para explicar, mas com os 300 só dá para dizer, foi Deus que fez. Se não fosse o Senhor, a gente estava perdido. Então é assim que Deus faz. A revelação de Deus para mim e para você sempre será maior do que as tuas condições teológicas, acadêmicas, financeiras. Porque se fosse dentro das tuas condições, podia ser de homem para homem, mas como é de Deus para o homem, é maior do que você pode conseguir, é maior do que a sua capacidade, porque no final Deus será glorificado, você vai ser abençoado, o inimigo envergonhado, mas glorificado será o Deus que fez. E ele não parou, ele continua fazendo. Então Deus aparece a um idoso e diz, você vai ser pai de nações, você vai ser pai de multidão. E pior, ele está falando para um camarada casado com uma mulher estéril, e que já havia perdido o uso natural das mulheres. Sara não ovulava mais. Se ela fosse ao médico, o médico ia dizer, olha, ela não pode ter mais filho. Além de ser estéril, ela perdeu o costume natural das mulheres, ela não pode gerar. Mas Deus liberou uma palavra. Vão ter momentos que você vai ter que escolher o que você vai ouvir. Se é a multidão que vem correndo dizendo, Jairo, desiste porque a menina morreu, ou se é Jesus dizendo, crê somente. Sem explicação, só crê. Eu não vou te dar evidência de nada, só crê. Eu não vou abrir uma tela na tua frente vendo a menina levantar. Só acredita no que eu estou falando. Irmãos, a gente não precisa de invencionice. A gente só precisa da fé que uma vez nos foi dada. A fé que uma vez nos foi dada é o suficiente para acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então diz, crê somente. Então ele diz, olha, vocês vão ter um filho. Isso no capítulo 15. Aí no capítulo 21... nasce Isaac. Que bênção. Só que a história não é pontual do 15 e 21, tem o 16. E no 16 há uma interferência humana. Por quê? Porque Deus está em silêncio. Deus falou que faria do mesmo jeito que ungiu Davi, e não foi na semana seguinte, não foi no ano seguinte. Existe um processo. Alguém já disse que toda promessa passa pelo teste do tempo, e a gente tem que ficar firme nela, acreditando, confiando no Senhor. Então no capítulo 15 Deus diz para Abraão, você vai ter um filho com a sua mulher. No capítulo 21 o menino nasce, mas no 16 Sara diz, Deus está demorando demais. Eu faço parte dessa geração imediatista. Vamos dar um jeitinho, uma interferência humana. Irmão, escute, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa que você permaneça no lugar da confiança, no lugar da obediência. Deus não precisa que eu e você o ajude a fazer qualquer coisa. Deus é poderoso e sabe como fazer, mas Sara não espera, Sara intervém, e isso trouxe problemas sérios. É exatamente assim que acontece quando a gente tenta interferir. E eu vou dizer para você uma coisa, como começou essa história de Abraão ter filho? Começou com uma palavra de Deus. E como tem que terminar? Com Deus. Às vezes a gente começa bem, Senhor, faz. Deus começa a fazer. Escute isso aí, porque isso é sério demais. Deus começa a fazer na nossa vida, e a gente ficou tão empolgado, parece o carro que estava enguiçado, alguém empurrou, aí você falou assim, não, agora já pegou, obrigado, daqui eu vou sozinho. Algumas pessoas fazem assim com Deus, estavam enguiçados, com o motor batido, pegou, falou, Senhor, daqui dá para a gente ir. Chama uma serva chamada H, reúne, vamos dar um jeito. Quem foi que disse que faria, irmão? Não foi Deus? Calma, não entra nesse negócio não, deixa Deus fazer. Esses dias uma irmã me trouxe uma questão tão séria, mas tão séria, que eu disse, irmã, isso é o tipo de coisa que só Deus pode fazer alguma coisa. E às vezes é muito bom quando a gente se depara com coisas que só Deus pode fazer. É a hora que a gente se recolhe a nossa insignificância e deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus. Oh, glória a Deus. O terceiro e último exemplo é do próprio Jesus. Irmãos, Jesus está em Caná da Galileia. Você conhece a história, acabou lá o vinho, e Maria vem falar com ele. O que Jesus diz? Fala, mulher, o
que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmão, até para Jesus tinha uma hora, gente. Ele deu o exemplo disso. Diz, calma, mano, tudo no seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Até para Jesus tinha uma hora. Jesus viveu aproximadamente 33 anos. Esperou 30 anos para ter um ministério de 3. A gente não pode esperar 3 querendo ter de 30. Então aguarda. Até para Jesus tinha um tempo. Pelo amor de Deus, não vamos fazer parte de uma geração imediatista que é tudo na hora. Uma geração fabricada. Eu já disse, eu vou repetir, Deus continua trabalhando de forma artesanal. Deus não trabalha em série. Não, Ele trabalha de forma artesanal. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus amassar o barro. Deixa Deus dar detalhes na tua vida. Sabe por quê? Você não será obra de uma sequência de série, não. Você será único. O que Deus vai fazer na tua vida é único. O que Deus vai fazer na tua vida é único. Não haverá obra como na tua. Não haverá obra como na vida do teu irmão. É um de cada vez. Deus nos conhece pelo nome. Deus tem um propósito específico para você, para a minha vida. Então disse, calma, espera, deixa eu fazer. Oh, glória a Deus. Eu duvido que um oleiro usando barros diferentes consiga fazer o mesmo vaso. São vasos diferentes. São peças únicas. Peças únicas. E isso intensifica o valor de cada indivíduo. De cada indivíduo que foi trabalhado pelo Senhor. De cada indivíduo que foi moldado pelo Senhor. Deus vai cuspir no chão e untar os olhos de um cego e ele vai ver. Mas o outro ele vai dizer só veja e ele vai ver. Deus tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. O importante é que Ele é lindo e que Ele faz. Você não é parte da multidão. Você é indivíduo diante do Senhor. E Ele tem uma obra específica para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua parentela. Mas até para Jesus tinha um tempo. O problema é que eu não quero aguardar o processo. Eu preciso esperar. Esperar como, pastor? Com paciência. Salmo 40. Ô Davi, Pai do Senhor, conta o seu testemunho. Davi pega o microfone e diz assim, ô gente, eu estava passando um aperto muito grande, mas eu esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência pressupõe esperar com confiança. Quando eu espero por alguém pacientemente, significa que eu confio nessa pessoa. Pastor, mas falta 1 minuto, será que vai vir? Calma, irmão. Ele falou que vai vir. Pastor, 30 segundos, pastor. Ninguém chega em 30. Calma, irmão. Espera com paciência. Esperar com paciência em alguém pressupõe confiança em esse alguém. E confiança, sabe qual que é adquirida? Com história. Querido, falta 10 minutos. Calma, rapaz. Isso não é a primeira vez não. Ele já disse que viria várias vezes. Todas as vezes ele veio. Algumas faltando 15 minutos. Outros faltando 10. Outro em cima da hora. Na hora que a porta ia fechar, ele chegou. Mas ele chega. Então espera com paciência no Senhor. Calma. História, irmãos. Eu sei que você tem história com Deus. Você só precisa ativar isso na tua memória. Ativa aqui essa noite quantas vezes o Senhor chegou. Parece filme de ação, você já viu? Eu às vezes eu achava que os filmes eles são muito óbvios. Falei, tinha que mudar. Toda a vida a bomba só explode quando o cara pula da janela. Espera o cara pular, chegar na rua, isso só para dar uma mudada, mas não. Por que a bomba não desarma com pelo menos 15 segundos para dar só uma mudada no filme? Mas ela desarma faltando 1, aí fica 0001, tum. Você acha que eu já não me perguntei por que Deus às vezes espera Abraão subir com o menino, montar o local, botar o menino, amarrar o menino, pegar o cutelo, levantar? Por que Deus não fez isso no meio do monte? Não importa a hora que Ele vai fazer. O importante é saber que Ele vai fazer. Então espera com paciência no Senhor. Espera com paciência. Espera com fé. Espera com obediência. Lucas 24, o Senhor Jesus disse assim, olha, fique em Jerusalém, tá? Porque existe uma promessa que vocês vão ser revestidos de poder. Mas essa promessa só vai ser alcançada se obedecer.
Então esperem em obediência. Mas Saul é precipitado. Que Deus nos ajude, irmãos, a não sermos sequestrados pela nossa ansiedade. Que Deus nos ajude a não sermos sequestrados pelo nosso ativismo. Deixa eu te falar, eu tenho que aprender muito isso, estou aprendendo com Deus a cada dia. Deus não entra na minha correria. Às vezes a gente sai correndo e acha que Deus vem com a gente. Calma aí, eu quero falar com você. Não, Deus vai ficar. Talvez você não consiga ouvir o Senhor porque você correu. Ele está falando, mas Ele não vai gritar como a gente ouviu aqui. A gente tem que se aproximar dEle. Então Deus não entra na nossa correria. Às vezes a pessoa cria o problema e acha que Deus vai entrar para... Deus diz, não, você criou esse problema todo. É meu, diz o hino, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ô Senhor, nos ajude, nos ensine a descansar no Senhor. Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Esse é o lugar que eu e você devemos estar. Debaixo da sombra do Onipotente, descansando em Deus, esperando o tempo do Senhor. Talvez essa noite seja a noite da gente ajustar nosso relógio, colocar ele no tempo de Deus. Fala, Senhor, meu relógio estava adiantado demais, então eu vou aqui ajustar ele, botar no seu tempo, porque tudo no tempo certo é muito melhor. Amém, irmãos? Tudo no tempo certo é melhor. Guarda essa palavra no teu coração, leva essa palavra para a tua casa, medita nessa palavra, cresça com essa palavra. O que fazer quando Deus fica em silêncio? Saul disse, traz uma feiticeira aí, qualquer coisa serve, eu estou sem direção mesmo, em nome de Jesus, fica no teu lugar, e é aí que Deus vai falar com você. Não se movimente errado, fique no teu lugar, fique no teu lugar. Na hora da tempestade, eu termino dizendo isso, na hora da tempestade, o lugar mais seguro ainda é dentro do barco. O vento está soprando, as ondas estão sacudindo, ainda é dentro do barco. Hoje ou ontem, não me lembro, eu atendi uma irmã e eu falei para ela, sabe qual é o problema, irmã? As igrejas de hoje em dia estão botando faixa na porta dizendo, entre e pare de sofrer. E se a gente tiver que botar alguma faixa lá, é entre e comece a sofrer. Lembra da arca? Ou a gente vai ficar mentindo para a gente? Irmão, você pega uma embarcação e põe jacaré, crocodilo, elefante, gambá, gato, cachorro, tamanduá, porco-espinho, põe tudo lá dentro. Olha o tamanho do desafio. É confortável ficar dentro dessa embarcação? Claro que não. Mas no atual momento é o único lugar seguro. Do lado de fora tem morte, tem destruição, afogamento, contaminação. Então, por mais difícil que esteja, desafiador, fique dentro da arca, porque fora dela não há vida. É como se Deus dissesse, vocês vão ter que dar o jeito de vocês aí, se entendam. Então isso é igreja, ué. Esses dias eu chamei uma família de novo convertido e eu vacinei a família. Falei, estou vendo vocês muito animados, mas deixa eu falar, vocês estão na igreja, vocês não estão no céu. Fica achando aqui que todo mundo vai acertar o tempo todo com você não, porque não vai. Aqui não tem só cordeiro não. Só que é o melhor lugar para você ficar. Então aqui você vai brigar, você vai aborrecer, vai ser aborrecido, mas se ajeita aí, pede perdão, perdoa, porque do lado de fora tem gente morrendo na enchente. Aqui é a arca de Deus. Amém, amados? Vamos ajustar o nosso relógio. Quando Deus fica em silêncio, não se mova na hora errada. Fique no lugar, aguardando o Senhor quebrar o silêncio. Porque a hora que Ele quebra o silêncio... Lembra do período interbíblico? Eu quero parar, mas eu fico lembrando. Entre Mateus e Malaquias. Malaquias e Mateus. Existe um período interbíblico. Por isso que você vê entre eles folhas em branco da Bíblia, né?
Aquilo não está ali de propósito, não foi encardenação que errou, não. Aquilo ali representa um período de silêncio. Esses dias eu vi um cara contar uma piada. Ele disse que o cara preso recebeu uma carta do irmão, aí ele encostou, era carta em branco. Aí ele perguntou: o que é isso aí? Isso é meu irmão que mandou para mim. Ele falou: mas está em branco. Ele falou: não, é que a gente está de mal faz tempo. Então, o período interbíblico, as folhas em branco, foi um período de silêncio. Só que quando chega em Mateus e o silêncio é quebrado, vem a maior revelação de todos os tempos. O Emanuel, o Deus conosco. Quando quebra o silêncio, o período de silêncio profético, José está dormindo e um anjo aparece para ele e diz assim: ô moço, deixa eu falar com você, está pensando que você vai para onde? Não, vou deixar minha mulher porque ela apareceu grávida, a gente nem teve lua de mel. Aí o anjo diz assim: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um menino, e o nome dele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus estava quebrando o silêncio com a maior de todas as revelações bíblicas, que é Jesus Cristo. Escute uma palavra: Deus está em silêncio com você, não se mova errado, espere, a hora que Ele quebrar esse silêncio, vai vir a maior revelação da tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda o Senhor.